Dom Edmilson, o senhor acaba de completar 88 anos. Desses 88 anos, mais da metade é a serviço da igreja. Como o senhor vê a igreja hoje caminhando, né, agora com esses desafios atuais que nós presenciamos constantemente em nossa arquidiocese? A primeira palavra vai ser de agradecimento a você, meu irmão, minha irmã, por essa ocasião que dão de poder colaborar de algum modo, conforme esforço, nessa comunicação, e espero que eu dar alguma coisa para alguém, não é? E depois saudando todas as pessoas que estão me escutando agora. 88 anos, não sei se mais da metade, não. Eu acho que é quase a vida toda, porque o menino de 4 anos de idade já sabia ler, contar e escrever e rezar. Como menino, é claro, né? Então acho que desde meus 4 anos de idade eu sinto com alegria, sabe Deus, quão grande é a igreja de Cristo. Isso para mim é uma das maiores alegrias que eu sinto e posso comunicar aos outros. A igreja, cada um de nós é uma igreja. Cada um é um batizado, cada um de nós é um filho de Deus, não somos a igreja toda, mas a igreja toda está em nós. Toda ela, somos cristãos conscientes, se amamos aquele que nos salvou, que está conosco, está em nós, que nos deu a igreja, que é a igreja que nos leva a Ele. Problemas, meu Deus, nunca deixar de ver. Mas há muito mais, no modo de sentir, há muito mais dados positivos e edificantes da igreja de Cristo do que se pensa. Eu dei uma palavra, por exemplo, pega uma coisa pesada, triste, nojenta, a questão da pedofilia, que surgiu nesse tempo uma coisa asquerosa e impossível. E eu, quando soube, eu disse, aconteceu, acontece, vai continuar acontecendo, porque não se trata de uma perversidade, mas de uma doença. Eu não tiro alguma possibilidade para usar, não vou condenar, só Deus pode julgar. Então, isso é um caso, quando se for apurar mesmo, são raríssimos, pouquíssimos. É uma coisa pesada, esse pouquíssimo é pesadíssimo, mas isso em relação ao que é a igreja, quando você pensa, por exemplo, quando eu crismo hoje, a primeira pergunta que eu faço ao povo, você tem Deus na sua vida? Depois de crismar, eu chamo os preparadores e coloco em pé diante do altar, voltando para a Assembleia, para o povo. Aí eu digo, veja isso aqui. Você diz que tem Deus na sua vida. Muito bem, ótimo. Esses aqui são pessoas, pecadores como eu, como vocês, santos também, com a graça de Deus, passaram um ano e meio, 2 anos saindo de sua casa, alguns a pé, outros de bicicleta, outros de ônibus, outros de carro. Como foi possível? Passaram um ano e meio, 2 anos preparando esses que estão aqui para esse momento tão importante da vida cristã. Os seus compromissos conscientes com a sua fé. Então estão eles aqui. Aqui são 10. Ali são 15, lá são 5. Só da paróquia, com essas comunidades, são bem uma centena deles aqui. Some com todas as paróquias da cidade de Fortaleza. Depois com todas as paróquias da arquidiocese do Ceará do Nordeste. São milhões e milhões de pessoas que fazem isso. Você receber um centavo de recompensa? Não. E falando bem a verdade, alguns constrangimentos aconteceram, porque nós somos humanos, santos e pecadores, o mal-estar. Chegou o pai, chegou a mãe reclamando. Às vezes da própria missa da crisma, é o padre, é o próprio que reclama também. Que recompensa receberam? Então vejam aqui como Deus está nas pessoas. Isso aqui é modelo para vocês. Eu como apóstolo, pessoas apóstolos, agora quero abraçá-los diante de você e dizer, a igreja de Cristo agradece a vocês e quer destacar seu trabalho. Esse é um exemplo entre muitos da igreja. A igreja é muito mais isso, sem comparação. Isso não é propaganda, é a realidade viva. Com os defeitos e tudo mais, é muito mais isso que eu estou dizendo do que as outras coisas. É assim que eu vejo a igreja de Cristo. Porque a obra de Cristo é de Cristo. É em nós e conosco, né? Mas eu aprendi ainda no tempo de ginásio, que foi seminário para mim, uma antologia, uma palavra do padre Diego, Jesus do Rio Grande do Sul, que dizia assim, meninos, a igreja não morreu de velho, e quem não morreu de velho não morre mais, é a igreja imortal de Cristo. Né? Em resumo, é o que eu quero dizer a vocês. Então,
não desfecha esses problemas todos. A gente sofre por todos eles, faz o possível para que isso aconteça. A gente vê para a vida é próprio problema, nós passamos por cada fase da nossa vida, mas isso é a realidade. E apesar de tudo isso, Jesus realiza essas maravilhas que se chama a igreja do nosso Jesus Cristo. Edmilson, a sua vida foi ótima. Tá, a sua vida episcopal e sacerdotal, com certeza também, sempre foi marcada por características, por desafios e por uma postura profética. Eu pergunto para o senhor, qual a maior característica de um profeta para os dias de hoje? Isso é tão variado, minha irmã. Às vezes é o silêncio. Eu dou só um exemplo do silêncio, no caso do nosso Jesus Cristo. Se há profeta no mundo, o maior de todos eles é o próprio Jesus Cristo. Né? Pois bem, Jesus Cristo, que é Jesus Cristo, mais de uma vez esteve à porta da morte, os teólogos entendidos, sábios, condenando, porque ele se dizia filho de Deus e Deus. E ele mostrando que era, porque uma pessoa que diz assim, ninguém me tira a minha vida, eu a entrego, só pode ser uma pessoa que não é dos mortais simplesmente. Mas no mundo posso dizer falando sério, ele disse, provou, né? Basta ver na hora no Jardim das Oliveiras, aquilo que a gente conhece, né? Então, quando chega a hora, lá está Judas, lá está o comandante do esquadrão do exército humano, soldados armados. E ele sem nada, sem um gilete na mão. E agora ele vai entregar, como diz, vou entregar minha vida. Eu vou entregar minha vida, por amor, livremente, né? E eles lá parados, nada. Então eles estão dizendo, que procura? Jesus, sou eu. Eles ficam parados e só não caíram por terra. Segunda vez, então ele se entrega. Agora, amarrado ao algemado, você já viu a algemada naquele tempo, né? Agora eles querem prender os outros apóstolos. Não. Quando foi civil um réu algemado comandar o seu próprio suplício? A ordem foi cumprida. Diante de Pilatos. Vamos pegar o ponto exato. Quando Pilatos fez tudo para salvar Jesus. Aí foi isso. Você saber mais o que fazer. Saber estar diante de um justo, uma pessoa fora do comum. E ele agora vem com a pergunta que devia ser a salvação para ele, Pilatos e para ele, Jesus. De onde és tu? Ele se cala. Olha aí, ficou calado. Para mim, uma das maiores profecias que a Bíblia aprendeu. Calado não disse nada. E o Pilatos agora atônito, não sei se sabe o que pensar, mas não me responde, quando sabes que depende de mim seres livre ou crucificado. Nenhum poder teria sobre mim se eu tivesse sido dado do alto, quer dizer, por mim. Está entendendo? É duas profecias. Qual é o valor? O silêncio ou a outra? Quer dizer, profecia tem de todos os jeitos. Há profetas que para dar sinal de que estão cumprindo a missão de Deus, são profetas verdadeiros, saíram pelas ruas de Jerusalém inteiramente nus. Uma doidice. Isso é uma loucura. Mas é um estado tão fora do comum, tão injustificado à primeira vista, que deve abalar a consciência. E foi isso que eles fizeram, não é que eles fossem pessoas doidas, não. Foi isso que eles fizeram e essa coisa acontece no mundo de hoje. Né? E vai acontecer porque Deus é que está por detrás e por dentro de todas essas coisas boas que existem na vida. Profecia não é para dar se gabando de ser profeta, não. É para aceitar quando Deus dá esse dom, que Deus de todos, que acolhe a sua palavra e ser fiel àquilo que diz e que faz, em coerência com a palavra de Deus. Edmilson, nós estamos aí já dando início ao ano da fé e véspera da Jornada Mundial da Juventude. Qual a sua mensagem para os jovens de Fortaleza, do nosso Ceará, do nosso Brasil? A pergunta é interessante. Que coisa boa essa pergunta. Que nós só me inspira agora a resposta. Porque neste momento, no mundo de hoje, falar para a juventude e no ano da fé, véspera do encontro no Rio de Janeiro, do próximo ano, no Santo Padre para a Juventude, é preciso dizer coisa muito certa e muito ao alcance do jovem. E eu estou com 88 anos de idade. Como é que posso falar para jovem? O Papa já tem mais de 80 anos, pode falar com jovem, mas acontece que há pessoas no mundo
que não tem velhice. Dizem que tem a juventude acumulada. Né? Eu não digo que eu seja dessa não, eu digo a vocês que a mesma resposta que eu dou para vocês, jovem, qualquer que seja você, quem quer que seja, católico ou não católico, cristão ou pagão, se você é jovem estabelecido, eu digo, seja você, primeira coisa, seja você, isso é, dentro de você há alguém, você pode não crer nele, nem conhecer, alguém que fala constantemente de você. Quando você quer fazer qualquer coisa, quando você quer pensar qualquer coisa, dentro de você há uma voz que diz, está certo ou não está certo? Não tem que se livre dessa, porque isso é a própria palavra de Deus, nós se chama consciência. E os jovens, vocês são isso, a consciência da humanidade, a consciência do progresso que vem para o futuro, que vem chegando. Então, sejam dignos de serem vocês, sendo fiéis à sua consciência. E por isso mesmo, sabendo que há muitas consciências, todas devem ser respeitadas. E aqui eu quero dizer duas palavras bem simplesinhas, envolvendo essa mensagem simples que eu estou dando a vocês, que são duas palavras do Helder Câmara, todas elas perfeitamente evangélicas. Quando ele diz assim, meu irmão, quando você discorda de mim, eu lhe agradeço, você está me completando. Isso é puramente evangelho, né? E a outra, escutem bem, e depois vão repetir aqui nós, e quem me escutar para nós, repetir, ele guarda no coração e na vida. Ele diz assim, a criatura como cana, que mesmo tendo passado pela moenda, mesmo reduzido a bagaço e destruído, então só sabe dar doçura. Sejam vocês assim, que coisa boa.